Seja muito bem-vinda, Janice. É uma honra para a gente, para todos nós, convidados e parceiros do Clube Digital, ter você nesse encontro, apresentando para a gente todos os cuidados que devemos ter enquanto empreendedores no que tange compliance jurídico. Então, fique à vontade, que a sala é sua. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Meneghelli. Muito obrigada por ter confiado em mim nessa parte tão sensível, né, para alguns empreendedores que muitas das vezes eles acham que não é algo tão necessário, mas com as mudanças jurídicas, com as legislações, algumas questões e obrigações de se ter um compliance, isso vem se tornando muito importante para todo tipo de empreendedor, tá? Do MEI até a grande empresa. E agora eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a doutora Janice Luz, sou advogada criminalista, eu sou pós-graduada em Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Penal e Tribunal do Júri e Execução Penal. São algumas graduações. Eu também atuo muito na área de família, por conta do criminal, inclusive, com essa relação da vara de família, com algumas questões de direito das mulheres. Sou ativista de mulheres, escrevi um livro falando sobre a minha história pessoal de violência doméstica e trazendo todas as mudanças da Lei Maria da Penha. Sou ativista de mulheres, sou empreendedora, faço parte de uma organização, né, agora chamada Conexões, que visa impulsionar novos empreendedores, elaborar eventos, auxiliar, e também atuo no compliance, que virou uma paixão, que é o quê? Fazer a gestão das empresas, trazer para esse empreendedor as conformidades que a lei exigem, né, tanto no mundo físico quanto no mundo virtual. Perfeito, Janice. Pode ficar à vontade, pode compartilhar sua tela. Podemos iniciar? Vou começar iniciando aqui, enquanto meu auxiliar está compartilhando a tela. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos empreendedores que estão aqui nessa sala. Vocês estão conseguindo visualizar tudo Sim, está certinho? tudo certinho, tudo Só certinho. vou falar uma coisa para vocês. Como eu sou deficiente visual, às vezes eu vou ter que me assessorar aqui para poder olhar os tópicos, porque esse slide não ficou tão grandinho como eu gostaria. Mas para vocês está certinho assim? Se eu deixar assim? Ótimo, está tudo Então direitinho, tá pode bom. ficar tranquilo. Perfeito. Às vezes só vou dar uma olhadinha só para poder acompanhar os tópicos. E tá tudo aqui na cabeça. Quem aqui dos empreendedores que estão nessa sala que já pensou o seguinte: faça um contrato, copie e cola da internet ou um virtual, um contrato físico normal com um profissional? Quem pode levantar a mãozinha aí no chat do Zoom para falar? Quem não? Quem sim? Então bota sim, não. Quem já fez contrato, copia e cola da internet? Eu creio que a maioria aqui já se deparou com a necessidade de fazer um contrato e teve dúvidas e ficou pensando: poxa, será que não é muito caro verificar isso com um advogado? Será que esse da internet não caberia para minha empresa? E a resposta, se você pegou esse conteúdo na internet, pode ter certeza que você está correndo sérios riscos de ter problemas futuros. E eu estou falando de todo tipo de contrato, tá? Tanto seja ele de prestação de serviço, seja ele para contratar um funcionário CLT, seja você como comprador, fornecedor, como uma pessoa que é um dono de um salão que precisa de um parceiro, que temos ali para passar um parceiro, são inúmeras as situações. E, por isso, o nome da nossa palestra de hoje é Navegando de Forma Segura no Mundo Virtual e Físico. Por que navegando, gente? Porque com o advento da tecnologia, a internet, o WhatsApp, vários sites, nós tivemos a necessidade de adequar aqueles nossos antigos contratos, que eu ainda gosto muito, inclusive, né? Advogada gosta de papel. Meus papéis agora são digitais, mas eu gosto de ter como se fossem papéis ainda. Tivemos a necessidade de elaboração de contratos virtuais. Mas antes de eu entrar nessa parte dos contratos virtuais, eu vou falar com vocês um pouquinho da importância do compliance e por que ele se tornou algo exigido, por exemplo, para licitações e contratos. E como isso surgiu? O compliance. O compliance, como muitas outras coisas, foi um instituto, digamos assim, que veio dos Estados Unidos por conta de problemas, de escândalos financeiros que tiveram em algumas empresas
no ELA, né, nos Estados Unidos. E isso foi adequado ao Brasil. E por quê? Porque todos nós sabemos que nós temos muita sonegação fiscal, muita. E tem uma lei que vai dar aqui nos slides para vocês, certinho, para vocês lerem depois com calma, que fala sobre a questão de você ter um regimento de compliance para você se adequar às normas a fim de evitar sonegação, fraude. Isso inclui a LGPD, que tem a questão da segurança dos dados, da proteção dos dados, inclui a lei do consumidor, a lei do e-commerce, que eu vou falar brevemente aqui para vocês, porque o nosso tempo não é tão grande, mas só que eu vou tocar pontos especiais para vocês. E o compliance, o que é o compliance? De forma bem simples para vocês. É a conformidade, a gestão de contratos e da sua empresa em geral. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma assessorada que ela tem uma empresa de empréstimo consignado. Ela precisava de alguém que fizesse toda a gestão da empresa, regularização, visualizasse o panorama organizacional da empresa e acertasse o contrato de prestação de serviço ou se ela iria contratar pessoas CLT. Qual o papel do consultor de compliance? No caso, eu, advogado. Eu geralmente faço todo um formulário, faço uma esquematização, te peço para responder, para olhar, ter uma análise da sua empresa, do seu empreendimento, para eu começar a analisar os pontos que precisam ser modificados. Os contratos, né, dos seus funcionários, adequação, porque é preciso, se você tem funcionários ou colaboradores, ainda que não sejam CLT, sejam prestadores de serviço, é muito importante você ter uma conduta, como se fosse uma uniformização de tratamento com os funcionários, com os atendentes, com os consumidores, em geral. Olha o contrato, se seus contratos são específicos para a sua área de atuação. E nesses contratos precisam ter basicamente o seguinte: o que um contrato básico precisa ter? Tem que ter lá a qualificação das partes, contratante, contratado, especificar o objeto do contrato, né, dizer se é pessoa física, jurídica, toda essa qualificação, endereço, e-mail. Dependendo da situação, é bom até ter mais de um endereço. Temos também a questão, além do objeto, a natureza pode ser colocada, as cláusulas de rescisão, foram, multas, preço, são inúmeros pontos, mas os básicos e essenciais são esses, né? Que é o mínimo que você tem que ter. Vamos supor que você prestou um serviço para alguém e você não elaborou um contrato dizendo que você deveria ter que entregar o serviço em 10 dias. Você ultrapassou 15 dias desse prazo. Se no seu contrato não tiver uma cláusula de dilação de prazo e tiver algo que seja obscuro, o Código Civil brasileiro tem alguns artigos que vão permitir que essa pessoa que contratou o seu serviço te cobre judicialmente. Olha o prejuízo que você vai ter. Além de você não ter feito o seu serviço no tempo adequado, isso é muito ruim para a imagem de uma empresa. Por isso, a questão do compliance também, inclusive, no aspecto governamental, porque se você infringir alguma regra, se alguém te denunciar, se você sofrer alguma auditoria externa, algum ex-funcionário te denunciar, ou um cliente, os órgãos fiscalizadores vão até você, podem, primeiramente, te cobrar uma multa de 20% do seu bruto, pode suspender, por exemplo, se você estiver fazendo uma licitação, você vai ser retirado dessa licitação e vai ficar suspenso para fazer licitações. A sua imagem diante do mundo comercial fica horrível, essa é a grande verdade, porque como nas comunidades menores a notícia se espalha, e você vai ter simplesmente muitos prejuízos financeiros. Então, objetivamente, a importância dos contratos de forma específica para o seu negócio são para evitar questões futuras, danos futuros, ações trabalhistas desnecessárias, porque você não combinou lá com a sua apoiadora lá do salão, a sua manicure, você é um dono de um estabelecimento de salão. Olha, você tem que fazer um contrato, você tem que ter MEI, vamos fazer um contrato onde você presta serviço dessa forma, a porcentagem é 60, 40, a proporção, né, para o salão e, no mínimo, 40 para a prestadora de serviço, vamos homologar lá no sindicato.
Isso faz com quê? Com que você não venha sofrer, por exemplo, uma ação trabalhista posteriormente, porque eu já presenciei salões tendo que pagar uma boa grana, porque a pessoa depois lá soube por um advogado competente e ele disse, olha, você tem direito a fazer uma caracterização de vínculo empregatício. O compliance, em regra, é isto. Tudo certo? Todo mundo entendeu? Deixa eu passar aqui o próximo slide. Agora nós vamos falar sobre a questão dos contratos. Como eu já iniciei, nós temos, em regra, dois tipos de contrato, né? Que eu discordo, inclusive, porque existem os contratos que não são assinados e por escritos, que são tácitos, mas, porém, válidos também, dependendo da circunstância, pelo ordenamento jurídico. Às vezes você combina algo lá no WhatsApp, fica lá, sua palavra, dependendo da situação, também pode ser caracterizado como um contrato numa demanda judicial. Mas, em regra, temos o contrato físico, né, que todos nós já conhecemos, que eu já expliquei brevemente, precisa ter objeto, qualificação, multas, parágrafos específicos para cada atuação, cada empreendimento ou cada contratação. E agora, com esse advento, né, da internet, com esse boom das vendas digitais, nós temos os contratos virtuais. E o que seriam esses contratos virtuais? Quando você faz uma compra, por exemplo, vem lá, termo, você concorda com os termos, tais, tais, tais. Aí você lá, concordo, não concordo. Você não consegue, às vezes, nem passar para a tela subsequente por conta de não aceitar os termos. E por que isso é necessário? Porque também se trata de um contrato. E a regulamentação civil contratual vigente no Brasil determina isso. E eu vou falar um pouquinho mais sobre essas questões virtuais, né, essas exigências virtuais, no finalzinho, que é a lei de e-commerce, que vai regularizar várias questões, estruturação de site, como você tem que lá estar em conformidade. E esse contrato físico, ele também tem que ter as mesmas questões, além desse termo de aceite, né, que é enorme, né, cheio de cláusulas leoninas que você pode, muitas das vezes, questionar, né, você como pessoa suficiente como consumidor, tem um monte de cláusulas lá que você não tem nem como ter gerência, é suficiente e probatório para poder entender, mas você vai lá dar aquele aceite. E, às vezes, tem outra paginazinha tal que te faz fazer outra confirmação. O que significa isso, gente? É uma assinatura digital de contrato. E muita gente não sabe que quando faz esse movimento, ou segue esse passo a passo na compra, no acesso no site, alguma coisa, você está se vinculando, dando aceite, fazendo, exercendo um contrato. E às vezes você nem lê, você passa direto, e depois tem algum problema que você quer cobrar na justiça, aí alguém fala assim, poxa, mas estava aqui, ó, você assinou no dia tal, manda para o seu e-mail. Por isso que é importante, muitas das vezes, você passar um contrato com um profissional, um advogado especialista, para poder ele verificar. Muitas pessoas me procuram, inclusive, para poder, doutora, dar uma olhada aqui. Contratos de todo tipo, tá? O pessoal manda para avaliar. Contratos de casa também, você tem que ter esse cuidado, enfim. E outras formas de assinatura de contratos, sem ser essa. Eu não sei se vocês aqui costumam trabalhar com contratos digitais, mas eu gosto muito. Apesar de ser advogada, eu gosto de fazer não nota fiscal, comprovante de pagamento, contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios. Eu amo quem trabalha comigo, as empresas que trabalham comigo, a Homecred, a JL Inovação, a Creche Carinho, outras empresas. Eu sempre educo os meus clientes a manterem um ambiente digitalizado, porque até mesmo para otimizar tempo, hoje a vida é tão corrida, tudo nessa correria, e o contrato digital é uma maravilha, não só o contrato, como outros meios também que você pode fazer assinaturas digitais. E um dos meios, existem vários, vou mandar um manual para vocês, um manual prático, vou enviar para vocês, vou só pedir para quem quiser botar um e-mail aqui no chat, vou mandar para vocês esse manual prático, e lá vão ter as opções que você pode assinar. E uma que eu gosto muito, uso muito, é o Gov. Lá no Gov tem um espaço onde você pode fazer a sua assinatura digital. E para ter resguardo, um resguardo ainda maior juridicamente, né, eu assino. Vamos supor que seja um contrato onde eu sou a gestora jurídica da empresa. Eu faço o contrato de rescisão, elaboro lá a rescisão do contrato, e eu gosto sempre de ratificar com a minha assinatura jurídica. Boto lá a gestora, a sênior da empresa,
coloco o parceiro, o funcionário, e assino embaixo. E todo mundo assina pelo Gov. E qual a importância disso? Validade jurídica, de forma prática, online à distância, e você consegue depois ter um contrato válido para ser discutido e garantir, se resguardar e resguardar, né, e a outra pessoa também se resguardar. É um ótimo meio de validação contratual virtual. E outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre, que eu voltando lá no compliance, é como é importante você empreendedor usar softs básicos, gente, como, por exemplo, o Google Drive, você tem e-mails corporativos específicos, você ter, por exemplo, um Drive com pastas separadas, olha, contrato de rescisão, com o nome lá dos seus prestadores, uma para os seus fornecedores, os seus, o seu fluxo, o seu contador. Eu gosto de organizar as empresas que eu trabalho com drives, eles compartilham, para eu conseguir fazer a gerência, visualizar e ver se teve alguma alteração. E a melhor coisa, quem tem uma gestão de compliance, tem feedback disso de outras pessoas, é que a vida chega a andar, né? O empreendedor ele chega a ficar mais leve. Porque é tudo sempre muito mais fácil. Às vezes a pessoa questiona um funcionário, um prestador, isso está certo? Eu já até falo, você de cabeça, manda olhar o contrato, senão qualquer coisa manda falar comigo. Porque a gente, né, quando nesse ato de fazer os contratos bem certinhos, bem fechadinhos, para poder não incorrer em problemas, a gente já fica com essa expertise, que é muito bom. Só vai falando o tempo para mim, gente, se eu estou no tempo certinho. E a questão do e-commerce, que é a lei do e-commerce. Tem a lei do consumidor também, que é muito importante para vocês, empreendedores, muito, que rege nessa lei, existem pontos inerentes ao Código de Defesa do Consumidor, né? Tudo isso que eu falei com vocês tem fundamento no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, embasamento nessas duas ramificações do direito civil. E também essa lei do e-commerce regularizou o seguinte: um site. Qual é a dinâmica de um site? Ele tem que ter o quê para ser um site aceito, inclusive para se você vai participar de uma licitação ou se você for ter por uma auditoria, você está lá dentro da regra da legislação. Primeiro, seguir as regras da LGPD. A questão da proteção de dados é extremamente importante, isso pode gerar danos severos, tanto para a empresa e de forma, se o seu funcionário não cumprir as regras, você responde por ele. Né? E tem questões dentro da lei da lei LGBT, você pode até incorrer em questões criminais. Vamos supor que você está lá numa licitação, estou dando exemplo de licitação para ficar, de repente, mais fácil as questões, as sanções. Você está lá numa questão, fazendo uma licitação, um funcionário seu foi lá e ofertou um valor para ter vantagens naquela licitação. Se alguém denuncia, se descobre, além de você perder 1000 coisas, além dos tributos, as multas e tal, aquele seu funcionário vai responder criminalmente, porque isso é crime, né? Tendo em vista que é um servidor, né? Ofertar vantagem. Então, para vocês verem o nível da importância de se ter, né, inclusive a conformidade lá, ó, seu funcionário. Nós trabalhamos com isso, isso e isso. O crédito, olha, você não pode fazer repasse. O que é o repasse? Você fez o empréstimo e a atendente fala assim, olha, para você ter o seu valor mais rapidamente, ou para agilizar, o senhor tem que passar a fazer um adiantamento. Isso é ilegal. Se você não tiver um termo e um contrato adequando os seus funcionários, não só para isso, tá, gente? São inúmeras situações, depende do seu nicho. Para não fazer aquilo que é errado dentro do seu empreendimento, você vai responder. Por isso que é muito importante você estar atento às conformidades. E agora vamos a falar agora do e-commerce, né? Que abarca a questão do direito do consumidor dentro das redes sociais e dos sites. Os sites têm que ter, gente, acessibilidade. Eu, como deficiente visual, ainda sinto um pouco de dificuldade, porque os sites ainda não têm o acesso, tem lá, mas o acesso não é muito fácil para o PCD, né? Quem não tem um bom aparelho, não tem essa questão de uma tecnologia mais avançada, mas é exigido. Você tem que ter a ouvidoria, você tem que ter um e-mail de contato, fale conosco, você tem que ter um telefone de contato para que as pessoas possam te contactar, você tem que ter lá as especificações da lei, você, se está vendendo alguma coisa no site, você tem que botar a política de troca, um exemplo, o Mercado Livre da vida.
Quais são as exigências para se colocar lá? Tem que ter valor da compra, as especificações do comprador, descrição, como localizar, com frete ou sem frete, tudo tem que ser extremamente claro para o consumidor. Agora, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, para quem não tem empreendimento virtual, mas incorre nas mesmas situações. Você está lá no restaurante, e lá no restaurante tem música ao vivo. Isso direto acontece. Aí você entra tal, você está vendo lá o rapaz tocar, mas você não visualiza uma placa dizendo que você tem que pagar o couvert. Não tem na placa. Você sentou lá na mesa, não tem nada na mesa, uma colagem que diga que você tem que pagar o couvert. Você abriu lá o menu para escolher, não tem nada que diga. Ou muito menos o funcionário diz para você que o couvert é pago. Quem é que acha que tem que pagar ou não? Vocês podem responder para mim? Alguém pode abrir o áudio e responder? Seria possível? Tem Opcional, ou não que pagar? opcional, se não está claro, se não está evidente, né? Exatamente, Meneghelli. Não é obrigado, né? E isso muitas pessoas não sabem. Você que tem um restaurante, um empreendimento, é importante você se resguardar desses detalhezinhos. E quem vê esse detalhe? É o profissional do compliance. Ou então aquela advogada chata que vai lá comer no seu restaurante, que é a Janice, de repente. E isso é importante. Quando você deixa tudo às claras para o seu consumidor, para aqueles que te consomem, a relação fica muito melhor, você tem prestígio, aquele ditado, né? O tratado não sai caro, e é uma verdade, não sai caro mesmo, porque está tratado, documentado, especificado. Então, gente, o e-commerce, inclusive, rege todas essas especificações de site, todas essas especificações de clareza das normas no direito de troca. Como funciona, gente, a troca? A troca, tanto no mundo virtual quanto no físico, no virtual é a parte mais simples, que eu vou até antecipar para vocês. No virtual é a seguinte: você tem direito à troca em 7 dias, independente da justificativa. Para pequeno, largo, não importa. Por que o legislador se resguardou o consumidor quanto a isso? Porque você não tá vendo aquele produto, você não está, é palpável, né? Você, às vezes, tem a aparência de uma imagem do que seja e, às vezes, não é o que parece. Gente, acabei não passando slide, estou passando aqui agora. E o que acontece com isto? Tem pessoas, inclusive os consumidores, acham que podem tocar quando quiserem, como querem, e não é bem assim. E na questão física? A troca no ambiente físico, quando a pessoa vai lá e compra presencialmente, o Código de Defesa do Consumidor diz que para duráveis e não duráveis, 30,90, se tiver defeito. Porém, eu não gostei da roupa, não gostei da cor. Não deu em mim. Tem algum defeito? Não. O fornecedor, o dono do estabelecimento, não é obrigado a trocar. A não ser que ele tenha uma política de troca. E o que eu sempre indico? É bacana ter uma política de troca, porque se ter uma política de troca que vai manter aquele consumidor perto de você, que, poxa, aquele estabelecimento tem uma política de troca bacana, ela está exposta, ela é esclarecida, claro que ele vai voltar para comprar com você. Mas, de antemão, isso você, um dono de um estabelecimento, por exemplo, de loja de roupa, sapato, físico, não teria sanções judiciais, porque ele é obrigado a ter uma política de troca, não, e nem porque não trocou, porque não existe uma política de troca e se negou a trocar algo que não está dentro do ordenamento jurídico. E eu acho que tentei ser mais breve possível, o assunto é muito mais extenso, mas eu acho que ficou claro, né, para todo mundo, e agora a gente pode abrir as perguntas, quem quiser, e se ficou alguma dúvida, por gentileza, gostaria de respondê-los. Perfeito. Gostei muito do conteúdo, muito necessário. Enquanto assim, pequenos e médios negócios, a gente acaba achando que não precisamos assim ter, né, Sim, esse cuidado, mas hoje você deu um choque de realidade. Então, o sim. pessoal saber, só um minutinho. A gente tem agora, nesse momento, perguntas e respostas abertas. Vamos explorar aqui o conhecimento da nossa amiga Janice. Fiquem à vontade. É só Gente, levantar eu não a passei mãozinha. slides, desculpa, tá? Eu falei, é tão assim para mim
essa questão de falar já com tudo na mente, que desculpem, mas eu vou deixar disponibilizados os slides para quem quiser visualizar, para poder verificar direitinho, tá? Foi excelente, excelente conteúdo, Janice. Pessoal, fiquem à vontade. Quem quer perguntar, não briguem. Um de cada vez, por favor. Eu vou tirar o compartilhamento, tá, Meneghel? Para ficar. Obrigada, obrigada. Júlia? 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 Tira o compartilhamento para a mamãe. Sim. Pronto. Olá, Janice, gente. microempreendedor, o MEI, famoso MEI, Sim. geralmente assim, não tem orçamento para investir numa assessoria. Talvez, tá? Eu estou aqui fazendo Sim. uma Conjectura. hipotética. Como que a gente faz? O que que pode ser? O que que podemos? Como podemos proteger diante aí de algum cenário que você já disse, que não é entrar na internet, fazer copia e cola, nada disso. São questões básicas que eu acredito, eu defendo muito o poder de uma boa consultoria, de uma excelente assessoria, porque ela vai diminuir os nossos custos futuros. Porque quem não protege, quem não se antecipa, já diz o Pablo Marçal, né, quem antecipa governa. Então, Verdade. sabendo disso, diante de um orçamento apertado, o que fazer? O que é mínimo? O que não pode deixar de fazer? Então, a questão de um orçamento apertado, isso é muito relativo. Muitas das vezes o microempreendedor foca em investimentos desnecessários. Investir, ainda que ele não tenha como fazer uma contratação de uma gestão de compliance integral, né? Que ele tenha um jurista de confiança, um gestor de confiança, ainda que sejam valores que ele pode pagar de forma parcelada, que tenha pelo menos o cuidado de, doutora, eu preciso de o meu nicho é tal, eu preciso de um contrato X, que a senhora me dê a consultoria, como eu vou gerar outros contratos, como eu vou validar esses contratos, ao menos isso. E a conformidade de acordo com o ambiente de trabalho. Eu dei uma lista de questões que são pertinentes até de leis, que são, inclusive, pertinentes ao microempreendedor também, porque é um engano o microempreendedor achar que está tudo muito bem para ele, que ele não vai sofrer sanções fiscais e tributárias. Inclusive, o compliance também é muito importante para o meio. Ele pode tentar adequar valores, conversar com um profissional e adequar dentro do orçamento, mas isso é algo que é investimento, porque depois você vai perder de forma significativa. Imagina uma ação trabalhista. Qual o rombo, né, que você vai ter na sua empresa se um profissional, de repente, que você achou que estava lá certinho o contrato, que ele não tinha subordinação, não tinha habitualidade, vai lá e entra na justiça. Isso acontece toda hora, né? Então, é mais negócio. Ele vai pedir no mínimo 40, 50 mil na ação dele. No mínimo. Então, de repente, vale a pena contratar um profissional, ainda que se negocie, para poder não ter problemas futuros. Perfeito, perfeito. Pessoal, ninguém tem dúvidas? Ótimo, então, me fiz Quem tem explicar. dúvida? É bom, né? O material está excelente, está bem esclarecedor, mas alguma pergunta deve estar aí. Oi, doutor Luísio. Doutora Janice, muito bom, viu? Excelente explanação. A, Obrigada. lin- a linguagem compliance, para mim, ela é muito familiar, né? Sim. E eu já venho de banco, né? Desculpa, qual é o seu nome? Multinacional. Aloysio Oliveira. Aloysio, perdão, Aloysio. Isso. E para mim ela é muito familiar, né? E o que eu percebo na realidade, até o tema ele é bem abrangente, né? E o que eu percebo na realidade é o seguinte, que o compliance ele traz muita segurança e seriedade para o negócio. Ou Sim. seja, se eu estou desenvolvendo um negócio hoje que eu quero criar uma imagem positiva de seriedade, não só com meus clientes, mas principalmente com meus fornecedores, né? Eu acho sensacional. A minha curiosidade, na realidade, é saber, assim, hoje, o seu trabalho, qual a abrangência que você faz. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Sim.
Um exemplo. Por exemplo, eu tenho, hoje, eu conheço alguns segmentos, né, que é muito voltado aí, que está sendo muito normatizado pelo governo federal, né, que é o segmento de alimentação e refeição, aqueles cartões de alimentação e Sim, refeição. E tem algumas regras que estão sendo estabelecidas e tem algumas empresas que, tipo, que não estão incluídas dentro do programa de alimentação do trabalhador e que estão querem fazendo fazer. esse fornecimento de serviço, né? Não, mas elas querem fornecer os serviços que efetivamente são proibidos para as empresas que têm, que não, que são do programa. E automaticamente o que eles fazem? Eles criam um contrato, né? Um contrato tripartite, onde quem vai conceder na realidade é aquela empresa que presta o Eles vão fazer na serviço. sessão dos contratos, mas só que um que tem. Sim, Exatamente. Aí a minha questão é a seguinte, eu estava tendo uma discussão quando eu falei, cara, se está lá, se está aprovado no Ministério do Trabalho, não pode, mesmo que... Aí eu fiquei com essa dúvida. De repente, hoje, a sua consultoria, ela poderia analisar também um projeto desse tamanho? Como é que funciona hoje? sim. Mas vamos lá, só recapitulando. Você falou de Ministério do Trabalho. Vamos lá. Isso. Você é alguém, Ministério do Trabalho, porque eles estão terceirizando o serviço. Eu fiz um contrato para a Jaé, não sei quem conhece aqui, né? Já Fiz com é. um gestor, Jaé. Eles devem ter mandado para vocês um padrão, né, do que eles queriam, com todos os benefícios para eles. E lá tinham várias sessões. Você pega lá um concorrente, por exemplo, seu. Ele é quem está lá participando, mas o serviço que você vai prestar integralmente na sua empresa, vê se é isso que eu estou entendendo. Ele vai delegar para outras pessoas. Seria isso? Sim, Porque você falando que ele está fazendo sessões e isso, partículas. isso. Na Seria realidade, isso? na realidade seria isso, mas deixa eu trazer um pouquinho. Por exemplo, o cartão alimentação e refeição hoje ele é proibido de dar prazo de pagamento para o cliente, ele é proibido de dar rebate, né, que é um desconto para o cliente, ele é proibido dar um Hub, né, que é um Gympass para o cliente, né? Mas a empresa, né, que fornece o cartão alimentação e refeição, Ele faz. ela pode dar, né? Isso daí é Porque até uma é forma. facultativo dela. Só que o Ministério do Trabalho hoje diz que não pode fazer isso. Então, por exemplo, as empresas que revendem o alimentação e refeição, né, algumas delas estão fazendo um contrato que é o seguinte: olha, quem está dando não é, por exemplo, a Alelo da vida, quem está dando é a minha empresa ABC. Auto-intitula. É essa. A questão é, será que é uma coisa válida? Porque, porque a normativa do Ministério do Trabalho deixa muito claro, olha, é vedado isso, isso e isso, né, para quem faz parte do programa. Mas só que, de fato, o cara que está revendendo lá na ponta, ele não faz parte do programa, ele só Porque ele é intermedia lá ali. um terceiro contratado pela empresa principal. E essa empresa principal não fez o termo de adequação e não delega, né, as regras que devem ser feitas para É, todos os seus, né, colaboradores ou parceiros ou prestadores de serviço. O que eu falei isso. aqui? Primeiro, denúncia. Eu penso assim, você que tem a sua empresa toda adequada, toda certinha, você acha justo? Não é Verdade. justo. Porque, primeiro, que é legal. O Ministério, você pode fazer a denúncia, em alguns órgãos, inclusive, mediante essa situação. Dentro do quem faz lá, a gestão de quem faz do programa em si, no Ministério do Trabalho se faz denúncias, inclusive criminais, né? Eles vão fazer auditoria, fiscalização, vão mesmo, batem no local de verdade, fazem auditoria, inclusive de contratos, e, tipo assim, acaba trazendo danos para quem tem a adequação certinha. E se vocês que estão ali fazendo certo não denunciarem, o órgão geralmente não faz a fiscalização. Ele só quer receber. A empresa, vamos ser muito claros aqui, eles querem ter o valor. Se você está fazendo certo, se o outro não, estou rendendo, cabe quem denunciar? Porque isso cabe a denúncia, para poder rever, inclusive, isso. Porque ainda que o programa diga que possa, o Ministério do Trabalho, que é uma instituição, um órgão acima, federal, é uma competência além, diz que não. E, de acordo com o direito, nós temos que nos submeter, né, às regras, às leis superiores. Se tem uma lei, um órgão federal que diz que não, tem que se reorganizar,
a questão, inclusive, do programa para poder fazer o que a gente fala de, o que o Ministério Público muitas das vezes faz, é um termo de adequação. Porque daqui a pouco vão gerar várias denúncias e várias questões de questões de ações mesmo. E vai dar problema, e quem fez o programa, quem estabeleceu, vai ter que fazer uma adequação. Provavelmente o Ministério Público vai fazer essa cobrança e vai fazer essa adequação para todo mundo seguir certinho, que é o mais adequado, Ou juridicamente seja, falando. a regra ela tem que valer para toda a cadeia. Com certeza. Com certeza. Você Entendi. não recebeu um regulamento para fazer parte do programa? Você não tem que cumprir todas as regras? Isso Como aí. é que um fala que sou eu e é a Elo? E se o Ministério do Trabalho diz que não pode? Isso Está aí. errado. Perfeito. E Claro. deveria ter uma fiscalização a princípio do programa. Mas eles não vão fiscalizar se vocês não denunciarem. Perfeito. Isso aí. Tá ótimo. Excelente. Obrigado. Obrigada, Luísa. Perfeito, perfeito. Mais alguém? O Gabriel? pessoal tem medo de perguntar as coisas para advogado, gente. Tem, mas aí na hora que a corda aperta, poxa, aquele dia A lá. Trajano está por aqui? Cadê a Trajano? Não, não está. Não, a Trajano é minha assessorada, por exemplo. Ela Olha, diz que eu mudei a vida dela. a advogada é tão simpática que não dá medo, não, viu? Vai, Gente, pode eu ir sou à legal vontade. nessa. Eu tô até mais formal aqui, né, Meneghel? Hoje É eu tô isso mais aí. formal, mas sou mais engraçada. Não, não, você é muito competente, cada profissional tem um jeito, né? É muito importante tudo isso que foi dito. Isso aqui é tema de Verdade. de reuniões de grandes líderes, então se sinto prestigiados por estar participando do conhecimento da Sim, é Janice. muito importante. O conteúdo é muito bom, Ela está compartilhando muito com a gente. necessário. Talvez você pense, olha, mas esse assunto hoje para mim, que sou uma artesã, que estou iniciando empreendedorismo negativo, o conhecimento ele te poupa muitos recursos. Você saber quem resolve, não precisa você resolver, mas sabendo quem resolve, saber questionar, saber quem pedir ajuda, é sobre isso. E é sobre isso que a gente tem se reunido quinzenalmente, fazendo encontros online. A gente vai fazer uma enquete no grupo para ver a questão do horário, porque eu percebo que o horário não está favorável. Nós somos um grupo de 40 empresários e aqui na sala a gente tem poucas pessoas. Então, assim, além dos empresários, tem os clientes da RM também que eu convido. Então, aqui agora, né, já que ninguém tem pergunta, a gente pode, Só fazer uma observação, Meneghel. pode, por favor. Eu tenho muito essa coisa do empreendedorismo social, né? Até escrevi um projeto, estou elaborando um projeto para, por exemplo, eu sei que na Baixada é mais complicado a questão financeira. Inclusive, não é um projeto meu, inclusive é do Jorge Magalhães, também é um VIP, não sei se ele está aqui hoje, que ele estava numa reunião. Ele falou assim para mim, doutor, eu tive a ideia assim, 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 o que a senhora acha? Ele acha que eu escrevo tudo. De elaborar algo para facilitar no contexto gestão de valores menores para os empreendedores, sobre aquela pergunta que você me fez, né? Porque um micro, ele é micro hoje, mas a expectativa é que esse micro vire, né, um AEPP, um microempreendedor. A expectativa dos nossos assessorados, por exemplo, as pessoas que assessoram, que quando é MEI, que em menos de um ano no máximo, eles já desadequem eles, já saiam, não tem mais adequação para eles, ultrapassem, né? Porque isso é satisfatório. Então, se a gente tem que sair da caixinha, a gente não pode, é caro. Tá, mas o que é caro? Uma ação trabalhista, ter uma denúncia, não estar em conformidade, um cliente que sabe disso, o que é mais caro? Certamente é isso. E essa questão do empreendedorismo social eu acho muito importante por conta de atender também o micro, que a gente sabe da dificuldade. Perfeito, Como Anice, perfeito. Sabemos das dificuldades. É muito bom quando eu vejo, assim, dentro do nosso grupo de empresários, as pessoas se ajudando. O Jorge Magalhães, a Janice, a Trajano. É, quem é que está na sala com o nome iPhone? Bota o nomezinho, por favor. Então, assim, Janice, você foi brilhante.
Muito obrigada. Obrigada, Meneghel. A gente está encerrando agora nosso segundo tempo desse encontro. Vamos agora para a sala simultânea. Seja bem-vinda, minha querida. Eu vou renomear aqui, tá? Você. Pronto. Ótimo, não tem Eu vou dar o problema. formulário também, tá? O manualzinho que eu fiz especialmente para vocês. Eu só preciso dos e-mails para vocês terem um manualzinho, uma lembrança minha, para que vocês possam. Posso botar no. Vou botar no chat, minha filha vai Bota botar no no chat para todo chat mundo ter o aí, manualzinho, tá bom? no chat. Vamos. Aí, agora, nesse terceiro tempo, eu vou dar uma pausa.